Mais um Pé na Porta com Alice Urbim. Hoje eu estou recebendo aqui a Fátima Brum. A Fátima é coordenadora da equipe Fátima Brum. E ela é referência em liberação miofascial, fisioterapia e educação física em Porto Alegre. Pé na porta. Com mais de 27 anos de experiência, ela se preocupa com o envelhecimento ativo e saudável. A Fátima trabalha com uma abordagem integrada para o movimento e ela sempre busca desenvolver e prevenir a mobilidade, a tão preocupante mobilidade, flexibilidade, força nos 50+, promovendo um maior equilíbrio emocional também. E a Fátima está aqui hoje para nos explicar, porque eu falei algumas palavras aí antes do que ela é especialista, que talvez não seja de domínio público. O que pode garantir uma vida plena, com autonomia, para os 50+? E é com autoridade também que ela fala isso, porque a Fátima está experienciando esses 50+. Ela está com 59 anos. Vamos lá, Fátima? Vamos lá. Que prazer em te receber aqui. É um prazer enorme, né, ser entrevistada por ti, até porque eu sei o quanto a Alice é ativa e quanto isso é importante para todos nós, né? E a Alice falou sobre a minha expertise em fascias, né, em liberação miofascial. A liberação miofascial é o tecido conjuntivo, que é onde o corpo inteiro está composto pelo famoso colágeno, né? Que todo mundo se preocupa tanto. Então, esse colágeno, ele é como uma cola, né? Ele vai ficando mais espesso, ele vai caramelizando, né? Então, essa glicação do colágeno faz com que a gente perca mobilidade, funcionalidade. Então a gente vê as pessoas que se movimentam menos, e isso não é somente para quem está com idade mais avançada ou envelhecida, é para quem não se movimenta. Então, Independente da idade. Independentemente da idade. Por quê? Porque pessoas que são sedentárias têm mais rigidez no corpo, ou seja, falta espaço interno, né? Elas não se movem com a mesma habilidade, por exemplo, de uma criança. A criança, ela passa o tempo todo se movimentando e quando vai ficando, as pessoas vão ficando mais sedentárias, esse movimento, né, esse deslizamento, que a gente chama de deslizamento entre as camadas do músculo e do tecido facial, que está lá grudadinho no músculo, é como se, um exemplo, sabe quando vocês cortam assim, um bife, uma carne, tem uma membrana branquinha ali, aquilo é o tecido facial, é o tecido conjuntivo, que é formado então aí por colágeno, ácido hialurônico, que normalmente quando o joelho lá está rígido, o que o médico diz? Vamos colocar ácido hialurônico, para quê? Para deslizar, mas nós produzimos isso no nosso corpo. Como? Se movimentando. Entendeste? Então, assim, quando esse hialurônico ele tá denso, ele não consegue se ligar com a água, se lubrificar, e ele fica restringindo o movimento. Quando a gente inicia o processo, né, de movimentação, ele se liga com a água, né, ele fica mais hidratado, e essa hidratação faz com que ele tenha uma melhor mobilidade. Então, o movimento é uma arte. É uma arte, exatamente. Então, assim, não basta a gente só pensar em adquirir força, mas adquirir mobilidade. Porque quando nós temos mobilidade, que para mim é a chave, um exemplo que eu sempre dou assim para o paciente. Quando tu vê uma pessoa de 80, 70, que ela coloca a mão no chão, nossa, tu diz, mas ela tá super bem, né? É flexível, né? Tem alongamento, né? Como as pessoas falam. Mas, e quando ela tá rígida, tu diz, já tô velha, né? Independentemente tem gente de 40 anos que tu pede para baixar e não consegue. Não consegue, coloca a mão lá no joelho, ou
acima do joelho e me dói as minhas costas. Por quê? Falta de mobilidade. Bom, eu vou te contar uma coisa, Alice, bota a mão no chão. Eu sou aluna da Fátima, viu, gente? Só para avisar por que ela me conhece tão bem. Há 10 anos eu descobri a Fátima Brum e nunca mais saí de lá. Porque é tão importante essa mobilidade, porque é o que nos mantém funcional, né? Então, a mobilidade é importante para nos manter funcional, mas para a questão da força muscular também. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um músculo que está mais encurtado, né, o trajeto na hora da gente ter mais contração lá no músculo vai ser menor. Então eu vou ativar menos fibras musculares, menos hipertrofia. Então eu tendo um arco de movimento maior, mais longo, mais alongado, eu vou ter um movimento mais amplo e mais fibras musculares se contraindo, ou seja, eu vou ter adquirir mais força. Então, mobilidade tem a ver com força. Tem a ver com força. E outra coisa, como é que são os sinais, assim, que a pessoa pode identificar no corpo? Tipo assim, esses dias eu entrevistei uma pessoa aqui no canal que ela falou, quando eu vi que eu não estava mais conseguindo subir uma escada, eu me assustei. Sim. Que sinais o corpo dá para dizer que ele tá, assim, emperrado, é isso? Que ele tá... travado. Que ele tá quase, assim, que eu tenho que tirar o carro da garagem? Sim. Então, eu sempre digo, o corpo sempre dá os sinais, a gente tem que ficar atento a isso. Atento aos sinais. Porque os primeiros sinais, né? Tô sentindo um pouquinho de dor lombar, ou quando faço uma viagem mais longa, ou fico mais tempo sentado, quando eu levanto, eu sinto assim... nas pernas, parece que eu tenho que me movimentar um pouco mais para poder engrenar, né? Ou no momento em que a pessoa acorda de manhã, né? Eu acordo rígido, como se eu tivesse assim todo colado, né? E essa rigidez, que pode ser rigidez matinal, que é essa rigidez ao acordar, porque o corpo passou a noite toda ali sem se movimentar, né? A movimentação é aquela movimentação, se ficar o espreguiçar, né? Então, e aquele ficar parado numa viagem, por exemplo, vai daqui, anda 30 quilômetros, 50 quilômetros, tem gente que bem menos que isso já sente. E aí se sente rígido. Essa rigidez é um sinal que o corpo está começando a ter essa rigidez, né? Essa rigidez, mas não significa que seja uma doença, tá, gente? É bem importante isso. Mas ele já está te dando sinais, olha, eu preciso me movimentar mais, né? Ou tenho pouca mobilidade entre essas camadas de deslizar os músculos, porque a gente precisa ter deslizamento muscular e também articular, né? Porque o movimento ele não depende só do músculo, ele depende da articulação, dos tendões, enfim, de uma boa compleição de tudo isso, né? Então, ficar atento é fundamental ali, como a Alice falou, porque qual é a forma de a gente produzir esse colágeno? Bem importante isso, porque as pessoas estão preocupadas com as rugas, né? Eu vou tomar colágeno para me manter linda, maravilhosa, sem ruga. Não, mas o colágeno é fundamental para a juventude, né? Essa mobilidade do corpo. E como que a gente produz isso? Se movimentando. Os fibroblastos, que são as células que produzem esse colágeno, o que eles precisam? De movimento. Então não adianta ficar tomando colágeno, né, e fazendo reposições. Se eu não me movimento, porque o movimento, ele precisa tem que caminhar, tem que caminhar. E aí nós temos uma grande lição dos orientais, né? Exatamente, que eles estão sempre em movimento, né? A gente vê ali, tem o Tai Chi Chuan, né? Que é muito bonito, porque ele te dá o movimento para todos os planos que o corpo... para todos os planos de movimento, né? Que o corpo te possibilita. Por exemplo, então a gente tem esse ir para frente e para trás, que é o movimento sagital, o movimento lateral, que é esse plano frontal, e o transversal, que são as rotações. Quando a gente perde esses movimentos, principalmente as rotações, a gente começa a ter mais
degeneração nas cartilagens, ou seja, artrose. Não, e com uma expectativa alta no Brasil, né? Sim, De cada vida, vez mais, né? e cada vez mais as mulheres, inclusive, vivendo mais que os homens, mas é muito alta, né? A expectativa é para 2050 é 84 anos para as mulheres e 79 anos para os homens. Então, é uma expectativa alta. E aí eu tava, assim, uma pergunta assim para ti. A gente tava falando dos orientais, né? O propósito de vida, que Ikigai. é o Ikigai, né? Isso é interessante, inclusive, para as pessoas. Procurem livros sobre o Ikigai. E procure ter um Ikigai. E ser um Ikigai, né? Eu, quando descobri o Ikigai, eu mudei bastante a minha vida. Eu descobri que eu tinha um novo propósito, né? As pessoas que têm um propósito depois da segunda metade da vida, tu acha que elas entendem mais esse valor do movimento? Elas buscam mais, buscam mais o pé na porta do que o pé na cova? Que, como eu fico falando. Ou o pé na pantufa, que eu odeio. A criatividade da Alice é bem isso aí que ela disse mesmo. Então, é fundamental uma coisa, Alice, a gente se aperceber, né? O que eu percebo, assim, que as pessoas não entendem o seu corpo, né? O corpo não que escutam, é a casa dela, né? Escutam. Que eu digo assim, o corpo tem suas razões, né? Que é a tua casa, que é a única coisa que tu vai levar para sempre, né? O resto, tudo é emprestado, né? Tudo fica aqui. Mas o teu corpo vai contigo até o final. Então, tu te aperceber em relação ao teu corpo, os sinais que ele tá te enviando, e isso fazer sentido para ti, né? Muitas pessoas, como eu sou fisioterapeuta, e aí então eu trabalho com a dor, né? A dor crônica e a disfunção do movimento, eu percebo que muitas pessoas fazem as coisas no automático, né? Elas vão lá, tem que fazer 10 para cima, 10 para baixo. Inconsciente. Exatamente. E tá, mas como é que é esse movimento, né? Como o que eu deveria sentir, né? E aí quando eu coloco elas para se movimentar e sentir se existe ou não uma diferença ou uma assimetria entre um dos lados, porque quando tu começa a perceber, é isso, então o que eu preciso fazer para melhorar? Eu passei praticamente grande parte da minha vida profissional em academia, né? Eu comecei em academia, eu fiz educação física, mas eu nunca trabalhei em escola, sempre foi nessa área de fitness, de treinamento. Então o que eu percebi é que as pessoas ia para academia, faziam musculação, mas simplesmente sentavam no aparelho, botavam e, sei lá, estavam pensando, o que eu vou almoçar, o que eu vou fazer. As tarefas do dia. Checklist. Exatamente. Mas não estava ali conectada com o movimento, pensando naquilo que estava fazendo, né? Que é o movimento consciente. Então isso é muito importante, porque muitas das lesões ocorrem porque tu não estás presente naquilo que tu faz. E falando em movimento consciente, a gente também tem que estar atenta que principalmente a partir dos 50 mais e mais dos 60, a gente tem alguma coisa com perda de sentidos, né? Sim. E uma coisa eu aprendi contigo, assim, né? Os sentidos todos têm que estar a pleno, né? Então, eu já uso óculos, eu uso aparelho auditivo. Ótimo isso que ela está falando, que muitas pessoas não sabem. E aí, como é que isso acontece, por exemplo, nessa percepção desses sentidos? Isso também influi diretamente na consciência do movimento, né? Sim, muito. Isso se chama captação de movimento, ou captação. captores, né? Então a gente tem 4 vias de entrada do movimento, que são os olhos, né? Para tu perceber o movimento, os ouvidos, os pés e o sistema manducatório, né? Que é a ATM. Então, quando a gente tem uma perda, por exemplo, auditiva, a gente tem que ficar mais ligado porque a gente tem uma tendência mais ao desequilíbrio, né? Então, assim, uma pessoa que tem uma diminuição da audição, fiquem ligados, ela tem uma tendência mais a quedas, né? Então, né, quem tem aí uma pessoa em casa e tá nessa situação, ou você mesmo aí que está assistindo,
Avalie. Avalie, né? tem que usar o tem que usar o tem que aparelho, usar, não tem que ter vergonha. Exatamente. Eu não tenho vergonha, estou dizendo aqui, eu uso aparelho auditivo. Sim, porque isso é prevenção, né? Exato. Óculos, né? Eu uso óculos, viu, gente? Fazer o exercício, se usa óculos, porque tu vai ter uma captação do movimento melhor. Os pés eles precisam estar tocando, né? Ter contato proprioceptivo, que são aqueles sensores que a gente tem embaixo do pé para nos informar como está o corpo da gente no tempo e no espaço, né? Como que ele se organiza, né? Em movimento. Então, se a gente tem um pé que é muito cavo, ou seja, um pé que não toca na parte do meio do pé, né? Então, o antepé, médio pé e o retropé, que é lá atrás, nos calcanhares, precisam tocar. Quanto mais elementos forem, né, tiver contato com o chão, maior é o nosso equilíbrio. Né? E mais força produzida para cima. E o índice de quedas ele é altíssimo, né? E de acidentes domésticos nessa faixa etária, né? E também por uso de medicação, né? Medicação para dormir. Então, a pessoa que toma medicação para dormir também tem que ficar ligado, porque a maior incidência de quedas é em casa. Quando vai fazer xixi de noite. É em casa e à noite. Quando a pessoa já está meio grogue, né, tomou a medicação, aí não acende a luz, né? Tem muita gente que eu sei que não acende a luz. E isso, quando vê, já era. Já era, e pode ser muitas vezes, não digo tarde, mas o início de grandes problemas, ou o início do fim. Porque daí começa a ter problemas de falta de mobilidade, começa a ficar mais deitado, mais pneumonias, mais doenças, enfim. A maior causa de morte em idosos é exatamente isso, são as quedas. As quedas. Mas a queda por tudo aquilo que ela traz junto. Que ela traz e deixou de fazer também, né? Como prevenção. Exatamente. Como tu falou em medicamento, mas eu vou mudar o assunto do medicamento. Tu falaste que tu é especialista em dor crônica. Sim. A dor crônica tratada com liberação miofascial, fisioterapia, treinamento funcional, ela pode deixar de existir? Sim. Ótima pergunta também. Então, a dor é uma coisa tão complexa, né? Porque a gente é um modelo que a gente sempre tem que olhar biopsicossocial, né? Porque a dor crônica, ela envolve uma complexidade que a gente tem que pensar em corpo, alma, espírito, né? Tudo isso tem que estar integrado. E se a gente olhar para a dor só como algo mecânico, a gente vai errar. Então, a dor crônica primária é o CID-11, né? Que é o Código Internacional de Doença. Mas ela tem apresentações clínicas diferentes, né? Tem aquela dor lombar, que muitas vezes dói o paciente, me dói o ciático, não dói tanto a lombar, mas dói mais o ciático. Tem a dor bem local, né? Me dói o ombro, eu tô com dor bem local, ele mostra a dor. E tem a dor que a gente chama de nociplástica, que é uma dor mais abrangente. O paciente diz, me dói o corpo todo. Eu acordo com dor, eu durmo com dor, muitas vezes pode ser aí classificação da fibromialgia. Sim. Mas muitas vezes está mais ligado a ambiente, formas, né? Externo, né? Que os americanos chamam de environment, e hoje a gente já traduziu isso para ambiência, que é todo um contexto, né? De como tu vive, o ambiente que tu estás, como são as pessoas que te cercam, tudo isso influencia. Porque, querendo ou não, tudo é energia, né? E essa energia, ela pode entre aspas, te contaminar. Por quê? Se a gente está se conectando com pessoas alegres, pessoas que têm, né, um propósito de vida, tem um Ikigai, que a nossa energia é outra. Agora, se a gente estiver em ambientes onde as pessoas não têm propósito de vida, são deprimidas, né? Eu brinco, ó vida, ó céus, ó azar. Então, o que vai acontecer? Tu vai entrar naquela vibe, né? Tu vai estar naquela energia ruim.
Então, uma energia tóxica, tóxica, mas as pessoas que te levam para frente, vamos fazer exercício, vamos caminhar, é isso é a maior influência. E as pessoas têm que, desculpa aí quem tem isso, mas a gente tem que se afastar dessas pessoas. Com certeza. Porque não vai nos agregar em nada. Não é que tu tenha interesse, mas o interesse, sim, deve ser de te manter, aqui em cima. E não alguém que te puxa aqui pra baixo. Outra coisa, isso é causa de estresse, né? E Muito. aí também a gente pode ir atrás da psicologia positiva, né? As emoções positivas é que vão trazer o bem-estar emocional. Sim, elas é que vão trazer. Exato, a Alice está fazendo uma coisa, falando assim, algo que é bem importante. Às vezes o paciente me diz assim, eu faço exercício, eu me alimento bem, eu durmo bem, mas tem dor crônica. Por quê? Porque tem um nível de estresse alto. Está sempre inflamado. Né? Aí tem bruxismo, né? Aperta os dentes, tem muitas vezes o zumbido no ouvido, né? Dor, tá sempre com dor no pescoço, dor lombar. A gente sabe que a dor lombar tem muito a ver com essa parte também do emocional, aliás, as dores em si. E não sabe como, né, lidar com o estresse. O estresse, gente, todo mundo tem, porque o sistema nervoso vai estar sempre luta, fuga ou congelamento. Exato. Isso faz parte da vida. Agora, como que isso pode estar lá em cima exacerbado, né? Porque tu tá sempre naquela simpática tonia. Tu tá sempre aqui, né? Luta, fuga, né? E nunca sabe o que vai acontecer. Estado vigilante. Hipervigilância. E isso faz o quê? Que o tônus muscular aumente, né? E muitas vezes aperta os dentes, ou dormindo, né, que a gente chama de bruxismo, ou durante o dia tá assim, sempre tenso. E isso pode causar dor. A pergunta que eu tinha feito era sobre medicamento, né? Porque tu acha que assim, a pessoa tem a dor dela, vou lá tomar um remédio para dor. Isso é comum? Como é que tu enxerga isso? Eu sei que tem várias pessoas que necessitam de tomar medicamento. Eu não sou uma pessoa que é contra o medicamento, contra a vacina, não sou negacionista. Mas será que, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso? Não, exatamente. Por isso que eu falo em se a perceber, né? O que causou tua dor? Né? Muitas vezes, essa semana mesmo, o paciente me disse, eu estava super bem, não tinha dor nenhuma. Aí, me deram uma notícia na escola do meu filho, na hora. Eu já comecei a ficar com dor de cabeça, dor no pescoço. Então, perceber qual é o gatilho. Qual é o gatilho? Né? O que faz... Por isso que eu falei ali no ambiente, né? Será que é o ambiente? O que está acontecendo contigo? Será que é uma preocupação que tu estás constantemente e avaliar isso e como lidar? Mas a medicação, muitas pessoas tomam remédio eu brinco, para acordar, para dormir, para sorrir, né? Para tudo. Né? Porque parece que o medicamento é a única forma de salvá-las. Então, anti-inflamatório, corticoide, né? Quando necessário, ótimo, tem que ser tomado. Mas tem uma dor, dor de cabeça. Tomei uma medicação, paracetamol, analgésico, enfim. Qualquer dor. Bom, o fim, assim, que eu acho, além de qualquer coisa de lançar mão da medicação, é relaxante muscular. Gente, os músculos foram feitos para ter contração. Aí tu passa o dia todo com os músculos relaxados. E aí, qual é a ativação neuromuscular que tu vai mandar para aquele músculo manter a força para te manter caminhando pro teu dia a dia? Se tu tá com a musculatura sempre relaxada, né? E assim, para mim é uma das coisas mais sem sentido, sem noção de tomar relaxante muscular. E tem gente que toma quase todos os dias porque tá com dor de cabeça, porque tá contraído, né? Mas é o efeito e não a causa. Por quê? Por quê? E eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende com a maturidade, né? Eu, por exemplo, dando um exemplo particular, mas eu tive vários sinais na minha vida que eu estava com um estressamento alto e não dei bola. E depois apareceram outras coisas, né? Que eu julgo que foram do externo para o interno, né? Isso é evolução. Teve uma revolução. Eu estou em tratamento de hormonioterapia, que eu tive em 2023 um câncer de mama com metástase no fígado,
Mas eu também já tinha tido um outro câncer em 2009 de ovário. E antes disso, eu tive um negócio que eu não sei se tu conhece, Fátima, mas eu tive algo que chamava ventre em tábua. Não, isso Eu deixei de respirar e colou tudo. Era dia 23 de dezembro. Bloqueou. 23 de dezembro. Ventre em tábua. O diafragma deve ter feito isso aqui, ó. Pum, a respiração. O estresse em alto grau. Sim. Eu fui parar no hospital. Eu trabalhava na época na RBS TV e fui parar no hospital. Mas isso que tu tá falando é dessa percepção, né? Então, naquela época, eu já tinha... Somatização. E eu já tinha que ter me ligado, né? O que é isso? Sim. O que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô trazendo desse externo pro corpo? Então, hoje é incrível. Eu tenho 71 anos e eu vivo muito melhor do que aos 50. Inclusive, meu corpo é melhor. Eu não sei se isso... Isso é verdade. É verdade. Não, isso pode ser... Eu vi, ela tá muito melhor. E pode ser uma fantasia da minha cabeça? Não, com certeza. O diafragma é o CEO do nosso corpo. Né? Porque, assim, o que acontece? Vou dar um exemplo. Quando a criança nasce, ela só respira no diafragma. Tu olha aquela barriguinha mais globosinha, aquele movimento, né, diafragmático, e a criança vai por um bom tempo não, e é lindo respirando. ver a criança dormir, né? Dormindo, né? Porque ela... Aquele abdômen assim, todo globosinho, é globoso mesmo que a gente usa. Na medida que a gente vai crescendo e vai... Né, a vida envelhecendo e a vida vai nos mostrando tanta coisa, a gente inverte essa respiração. Começa a respirar muito aqui no peito, que é a respiração de pessoas mais ansiosas. Respiração curta e não usa mais o diafragma. Então, a probabilidade da gente bloquear mais a respiração, fazer esse... Muitas pessoas fazem o bloat, que é aquele inchaço na barriga, né? Sim. Que não é só alimento, tá? Tem a ver com ansiedade e estresse. Então, a gente vai adoecendo o nosso corpo, né? Daí a gente fala assim, eu digo assim, que grande parte das doenças são inflamatórias. Mas como o estresse é altamente inflamatório, né? Câncer, doença autoimune, hipertensão, todas essas doenças, comorbidades, essas doenças que realmente fazem AVC, né? Tudo isso está ligado a um sistema nervoso que está sempre aqui, ó, sempre vigilante, sempre muito ligado, não desliga nunca, tem um nível de estresse alto, ansiedade, e isso muitas vezes as pessoas não percebem. Ontem eu estava falando sobre isso. Eu não consigo entender como que as pessoas não percebem o nível em que elas estão, né? Porque será que não para um minuto e pensa, o que está acontecendo comigo, né? E o que eu estou fazendo comigo? E aí vão deixando, e acontece aí o que a Alice, provavelmente, todos esses anos aí trabalhando, deve ter matado no peito muita coisa. Engoliu um monte de sapo. Exatamente. Engoliu o sapo, resolveu explodir e trancar tudo. Agora, uma coisa interessante, né? A Fátima, para ela ter toda essa postura ao falar, a Fátima nunca deixou de estudar. Eu fico impressionada com essa mulher. Quando eu olho a parede dela, o que ela tem de certificação nacional, internacional, e assim, ó, ela mergulha no gelo, ela faz milhares de coisas, ela tá sempre querendo entender melhor o corpo e a mente para deixar as pessoas melhores. E isso me encanta no teu trabalho. Me encanta no teu trabalho. Obrigada, vou me emocionar. Porque o que eu sinto é que ela estuda para melhorar os outros. E conversar contigo é sempre um prazer, porque sempre tem algo novo. Ela sempre leu um livro novo, ela assistiu uma palestra nova, ela conheceu alguém, ela tá no mundo inteiro ligada. Como é que isso acontece? Esse teu eterno aprendiz, que é o tal do pé na porta, é isso. A pessoa
sempre com novas habilidades, sempre, 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 sempre. Sim, Como é que é isso? Isso é uma coisa que eu sempre falo, até pra mim, frustrante pra mim, né? Porque claro que a gente nunca vai saber tudo, né, que a gente gostaria de saber. Mas eu digo assim, eu sei bastante, mas o que eu não sei é tão maior do que eu sei, que isso é o que me move, né? Então, se eu pudesse, eu estudaria 3 dias e trabalharia 2. Eu amo o que eu faço, que fique bem claro. E a Alice aí sabe, né? O quanto eu me dedico. Mas, assim, o quanto que parece que eu sempre tenho que... Aquela motivação, só para eu ter uma ideia, eu já me inscrevi, eu já estou inscrita em 3 cursos, indo para o 4º agora, nesse primeiro semestre agora de 2026. Tô falando, gente, tô Como é que eu vou falando. dar conta? Não sei. Por quê? Não tem como, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, o que tu gosta mais? De ser professor de educação física ou fisioterapeuta? Não existe essa separação. Até porque uma coisa depende da outra, Exato. né? Eu só vou melhorar a qualidade de vida do meu paciente, do meu cliente, do meu aluno, se ele tiver uma boa condição física, mas também emocional. E para isso eu preciso Estar bem. né? Eu não posso ajudar alguém se eu não estiver bem. Como que eu vou tocar em alguém? Eu uso muito a terapia manual. Se eu não estiver, né, bem ali para passar até A energia. essa energia, né? E a gente sabe que por transmutação a gente passa muita energia. Ninguém quer estar do lado de alguém que não esteja, né, com essa energia, essa frequência alta. E isso é uma das coisas assim, que me dá tanto prazer, né? Quando eu vou para agora, há pouco eu fui para em São Paulo, que era sobre epigenética. Nossa, aquilo assim eu transbordo, né, de alegria de poder estar lá e trazer esse conhecimento para dentro do meu trabalho. Porque tratar a dor, tratar o paciente, tu precisa ter essa maturidade, tu precisa ter essa tranquilidade e esse conhecimento. Eu não imagino alguém tratando dor crônica, por exemplo, sem acalmar o paciente, colocar para ele, olha, o que está acontecendo? Não precisa me falar, porque eu também não tenho... eu não tenho a formação de psiquiatra, de psicólogo, mas a minha formação é de entender o ser humano. E teve uma colega minha, a Inha, lá de Novo Hamburgo, excelente profissional, que eu recomendo, e ela disse, Fátima, muda o teu Instagram, não é especialista no movimento humano. E aí ela disse, coloca lá, especialista no movimento humano e no ser humano. Eu achei fantástico. Eu pensei, puxa, é alguém que me conhece. É alguém que tem essa percepção de como eu vejo e como eu trabalho. E é exatamente isso. Não tem como tu lá dar 2, 3 exercícios, levanta o braço, levanta a perna. Isso qualquer um faz. Né? Mas como tu faz. E nesses estudos assim recentes, o que tu percebeu que realmente é o futuro aí do movimento, do envelhecimento? É uma pergunta para tese de mestrado, tudo bem. Mas assim, dessas últimas coisas, tipo, qual é a onda que a gente está vivendo? Sim. Qual é a onda? Não, a gente abre, né? Eu não sei se é porque porque eu vivo muito nisso. Tu abre o Instagram, é tudo sobre sarcopenia, sobre mobilidade, sobre funcionalidade ou sobre níveis de dopamina, né? Como melhorar, né? Como tu colocar um sistema nervoso que seja eficiente e ao mesmo tempo feliz. Como produzir um cérebro feliz, né? Então, hoje acho que o momento é mais isso. Eu vejo como força, né? Todo mundo sabe que a gente está envelhecendo e a gente está perdendo músculo. Isso é básico. Sim, é ciência. É ciência, né? Então, nunca se falou tanto sobre isso. E que a quantidade de músculo também tem a ver, né? A hipertrofia tem a ver com as doenças neurodegenerativas, as miocinas. Então, isso, eu acho que não tem o que discutir, né? Todo mundo precisa fazer exercício. Eu não gosto. Não interessa. Tem que fazer. E tem que ter força? Tem. Tem que ter mobilidade? Tem. Sim.
Porque as pessoas estão arrastando os pés para caminhar, porque não tem mobilidade e não tem força, né? Como é que um velhinho caminha? De curvado, porque perdeu a força de segurar a sustentação da cabeça. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ela é bem assim. Olha aqui, ó. Perdeu essa capacidade desses flexores profundos do pescoço. Ah, mas quando eu fico assim me dói atrás. Claro, né? Porque tu vai fazer uma força tão grande, porque tu não tem força na frente, acaba que é mais fácil aqui. O corpo sempre vai para onde tem a menor resistência. E vai se curvando porque não tem a força de se manter ereto. Então precisa trabalhar força, precisa ter mobilidade para poder se virar, não se virar em bloco, como se fosse um robô. Né? Aquela coisa assim que se vira... O que tu tá dizendo é o seguinte, se virou em bloco, arrastou os pés, pi. Eu tô na rua e tô olhando assim, bah, aquela pessoa ali tá... Como é que eu meço isso, o envelhecimento? De como ela caminha, como ela se move, como tu te move da tua idade real. E não é a idade cronológica, é a tua idade funcional. Como tu te organiza para fazer as tuas coisas, como tu te abaixa, né? Será que como é que tá o teu nível de agachamento? Quando eu me agacho dói aqui, cuidado. Então, é importante começar a ver quais esses sinais ali que a Alice falou antes. A gente precisa ficar ligado. E assim, ó, a gente vai indo pro encerramento agora. Tá, e tem segredo aí ou não tem? O segredo que eu digo assim é se movimentar. Não, esse que não é segredo para ninguém. Mas, como eu trabalho muito com a dor, principalmente de coluna, as pessoas vêm e aí quando eu vou avaliar eu tenho certeza que aquela pessoa que tem dor lombar, principalmente, ela não tem mobilidade nessa cadeia lá atrás, na cadeia posterior. Ela jamais vai colocar a mão no chão. Né? Tem até um exercício que a gente faz, que é o Down Dog, e esse exercício, assim, ó, ele é um teste, mas ao mesmo tempo ele é um exercício. Down Dog é como um cachorro? Isso, Então, assim, como que... Ou assim, a pessoa fala, quando eu faço isso, eu me espreguiço, me dói. Né? Eu não consigo espreguiçar, aí eu venho pra frente e melhora. Isso é outro sinal de que essa cadeia tá toda retesada. Tá toda, né, como diz o gaúcho, engruvinhada. Não sei nem se existe isso. Então, o segredo é manter a mobilidade. Mobilidade antes de força, porque se a gente não tem mobilidade e faz força num padrão disfuncional, fica um pouquinho mais difícil depois tu ganhar a mobilidade. Ganhe a mobilidade simultâneo à força. Né? Sendo um profissional que saiba trabalhar bem isso. Hoje, os experts, né, no mundo inteiro, eles falam em mostabilidade. Mostabilidade, que é a mobilidade com a estabilidade. Porque tem gente que tem muita mobilidade, que tem a hipermobilidade. Então, aquelas pessoas que vão além, né, da sua capacidade da articulação. E isso é ruim. Então, precisa ter o quê? Estabilidade. Estabilidade, força. Essas pessoas, por isso avaliar, não adianta tu estar lá, tá com a perna aqui em cima, o que tá fazendo? Tô alongando, mas alongando o quê? Se já não tem mais o que alongar. Então essas pessoas precisam ter a estabilidade, que vai dar equilíbrio, controle motor, né? Principalmente prevenção de quedas, né? Que as pessoas acham que trabalhar equilíbrio tem que ser uma coisa específica. Não é. Precisa ter estabilidade. E isso, pelo que tu tá me falando, não tem idade, né? Não tem idade, não tem. Tirem da cabeça isso de ser velho é ter idade. Não, eu tenho paciente de 40 anos, 30 anos que não... Nossa, que tem... E tu tem paciente de 90 e poucos. E eu tenho paciente de 92 anos que tem uma mobilidade incrível. Até a Alice vê muito esse paciente lá no horário dela. Então... Ser jovem, para mim, é ter mobilidade, é ter um flow, é se mover para todos os planos, é conseguir olhar para cima, porque tem gente que não olha para cima, olha aqui, ó, não tem mais essa capacidade. Ter asas para voar, não é fácil? Aí tá preocupado com a ruga no pescoço, mas não consegue nem fazer o movimento lá. Então, não te preocupa tanto com as rugas, se preocupe mais com porque o que acontece? As pessoas vão lá, fazem plástica, se esticam, ficam todas esticadinhas, mas daí tu olha, o corpo tá caminhando como velho,
né? Tá se movimentando como velho e não tá preocupado com a funcionalidade. Exatamente. Olha, Fátima, foi um prazer estar aqui contigo. Eu espero que as pessoas, quando terminar essa entrevista, saiam da cadeira, né? Nem que seja para mudar de lado, aqui, né? Então, assim, se movimentem, tenham alegria para viver. Sim, né? porque o movimento faz isso, né? Faz isso. Ele te dá esse empurrão. Não, e vamos dizer, tu caminhar, acordar de manhã com vontade. Pô, tem parques, tem as cidades, elas, algumas com mais dificuldade, mas outras com muitos lugares para as pessoas caminharem. E outra coisa, encontrar pessoas, né? Se ter curiosidade, né? pela vida, conexão, porque o movimento, ele faz isso também, né? Sim, marca um café com alguém já Exato, e vai a pé. vai a pé, é isso, né? Proporciona aquela tua rede de relacionamentos. Então, é isso aí, né? Envelhecimento ativo. E saudável. E saudável, ó, Né? professor. E sempre pensando que tudo está conectado. Corpo e mente. Não existe... Alma e espírito. Alma e espírito. Então, maravilha. Mexam-se. Obrigada. Eu recebo aqui hoje a Suzy Weber, que é pesquisadora, professora, atriz e bailarina. E uma das idealizadoras do projeto Novos Velhos Corpos 50+. A Suzy é uma autoridade aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, quando a gente fala de dança, pela sua formação acadêmica, pelos seus estudos de pós-doutorado, de viagens internacionais, de conhecimento.